Bom dia, povo de Deus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém? Por mais uma semana, mais um devocional que vai se iniciar. Shalom, shalom, a paz do nosso Senhor Jesus, a perfeita paz que excede todo entendimento. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus, amém? Eu já declaro a presença do Espírito Santo sobre a casa de vocês. Bom dia, Nanda, sobre a vida de vocês, sobre o trabalho de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem. Espero que o Espírito Santo de Deus, amém, esteja conduzindo cada um de vocês, em nome de Jesus, para que vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a cada um de vocês. A paz, Nalva, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, queridos. Vamos ir orando enquanto os nossos irmãos entram? Enquanto eles entram, amém? Para não me prolongar muito aqui, a gente já ora, a gente declara, amém, a presença do Espírito Santo aqui sobre esta live, sobre a vida de vocês, e nós vamos dar início ao nosso devocional, amém? Glória a Deus. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento, Senhor, essas vidas diante do teu altar. Pai, eu declaro a tua presença palpável, manifesta, Senhor, sobre a vida de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Primeiramente, Senhor, nós te damos graças, Senhor Jesus, por mais uma live, por mais um devocional, mais um dia, Senhor, na tua presença, mais um dia do qual nós vamos poder, Senhor, contemplar, Senhor, a tua presença em nosso meio. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor, em nome de Jesus, ajuste as armaduras espirituais de cada filho teu, cada filha tua, Senhor. Aqueles que já estão aqui na live, aqueles que ainda vão entrar e aqueles que porventura já passaram aqui. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor ajuste as nossas armaduras espirituais agora. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, apaga o nosso rastro, apaga o nosso cheiro no mundo espiritual. Que o Senhor, em nome de Jesus, traga, Senhor, traga, Pai amado, Pai querido, a tua verdade manifesta e revelada, Senhor, sobre a vida de cada homem, cada mulher aqui, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que somente o Senhor tem poder de fala, Espírito Santo de Deus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, o domínio e o controle desta live nas tuas mãos, Espírito Santo. Que não seja eu a ministrar, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor através de mim. Eu declaro que todo impedimento, Senhor, que estava, Pai, acontecendo no mundo espiritual para que esta live não acontecesse, para que os teus filhos não ouvissem a palavra, caiu por terra. Em nome de Jesus, eu declaro que toda frieza da alma cai por terra. Eu declaro que toda dureza de coração agora é quebrado em nome de Jesus. Eu declaro que todo coração agora é tocado, Senhor, pelo Senhor. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que todo coração de pedra dá lugar agora a um coração de carne, a um coração, Senhor, ministrável, a um coração, Senhor, que aceita a correção, a um coração, Senhor, que é cheio da tua presença, Pai, da tua esperança, da tua glória. Ó Senhor, derrama sobre nós o entendimento da tua palavra, que o espírito da sabedoria, Senhor, repouse sobre a vida de cada homem, cada mulher aqui, Pai. Em nome de Jesus, toca no intelecto, Senhor. Toca na mente dos teus filhos, Pai. Traz revelação, Senhor, da tua escritura, Jesus. Nos revela o que está por trás da letra, Pai. Em nome de Jesus, temos fome e sede da tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu também te peço que sela agora nas regiões celestiais os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que todo mal, todo principado, potestade, dominadores das trevas, dos ares, são amarrados e amordaçados agora. Todo espírito contrário, Senhor, são amarrados com cordas de fogo e amordaçados com cordas de fogo. Eu declaro, Pai, o fluir do teu Espírito, Senhor, sobre nós. Eu declaro agora, Senhor, a propagação do teu evangelho ecoando, Senhor, em nome de Jesus, aos quatro cantos desta terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
É o que eu te peço, Espírito Santo. Libera, Senhor, em nome de Jesus. Libera os teus anjos que proclamam a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Libera a cura, Senhor. Traz, Senhor, em nome de Jesus, a cura, Senhor, que vem do alto. A cura que vem através do sangue de Yeshua sobre a vida de cada homem e cada mulher aqui, Senhor. É o que eu oro, Pai, e declaro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os teus anjos escudeiros fazendo a nossa guarda. Os teus anjos, ó Pai, de guerra, de mais alta patente, Senhor, guardando a casa de cada filhinho teu e cada filhinha tua, assim também como a minha, Senhor. E eu entrego mais uma vez, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor conduza, Senhor, esta live conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amém? Para quem eu não disse bom dia, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bom dia, Maristela, a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Lê, bom dia, Tel, bom dia, Sheila, Sara, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se existe alguém aqui de primeira vez, eu quero que você saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, Fátima. Amém? Que o doce amigo Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de cada um de vocês. Bom dia, Georgiane. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus. Que o doce amigo Espírito Santo possa trazer as respostas que você precisa. Seja bem-vindo, Evaldo. Amém? Nos reunimos aqui de segunda, quarta e sexta, a partir das 7h45 da manhã, para que a gente possa fazer a leitura da palavra e ser ministrados pelo Pai, amém? E nós estamos lendo o livro de 1 Crônicas e também o livro de Jeremias, lá no Antigo Testamento. Então eu peço que você abra comigo 1 Crônicas, capítulo 20, que hoje é a leitura que nós vamos fazer, amém? E depois nós vamos lá para Jeremias, amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigada por cada curtida, obrigada pelos compartilhamentos, amém? Obrigada por você ser um influenciador da palavra e do reino. Quando você curte, você compartilha, você faz com que a mensagem se propague para mais pessoas, amém? E a plataforma entende que é um conteúdo relevante, amém? Então vamos encher essa plataforma da palavra de Deus, porque eu tenho visto que muitas coisas estão sendo faladas nessa plataforma, amém? Pelo inimigo, usada pelo inimigo de uma forma errônea. Então, que nós venhamos ser instrumentos do Senhor para que a verdade seja manifesta, amém? Sobre a vida daqueles que necessitam, amém? Glória a Deus. Então, vamos lá? Abra comigo, em nome de Jesus, o livro de 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulo 20, e a palavra do Senhor diz assim: Davi conquista Rabá. Quando chegou a primavera seguinte, no tempo em que os reis costumam partir para suas batalhas, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos Amonitas e destruiu por completo. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe sitiou Rabá, a capital, atacou a cidade e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moleque, o rei deles, uma coroa confeccionada de ouro puro, pesando 35 quilos, toda ornamentada com pedras preciosas. E essa coroa foi colocada sobre a cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus moradores, encarregando-lhes a execução de uma série de tarefas específicas e trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi agiu dessa mesma maneira, com todas as cidades amonitas e mais tarde retornou com todo o seu exército para Jerusalém. Amém? Vamos parar aqui antes da gente concluir. Queridos, aqui no primeiro versículo a gente tem a seguinte frase: quando chegou a primavera seguinte, no tempo em que os reis costumam partir para as suas batalhas. Então entenda aqui que o Senhor está falando acerca de tempos e estações. Mais um dia, mais uma vez o Senhor vai ministrar na minha vida, vai ministrar na tua vida, que ele se move por tempo e estações, por tempo e estações.
Amém? Existe um tempo determinado para todas as coisas, até mesmo para se fazer batalhas. E todas as vezes em que nós não estamos conectados com a agenda de Deus, com o calendário do Senhor, o único que sai perdendo somos nós. Então nós precisamos discernir qual é o tempo e a estação da tua vida hoje. Qual é o tempo e a estação que o Senhor te colocou hoje? Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é a estação em que você está? Será que você já não entrou num período, amém, de descanso, ou você ainda está num período de guerra? Aprenda a discernir tempo e estação. Aprenda a entrar no aion do Senhor, a fugir do Cronos e a fugir do Kairos. Aprenda a discernir aquilo que o teu pai quer para você. Porque às vezes a gente perde o time do Senhor. Porque às vezes a gente fica preso às coisas dessa terra, às coisas da carne, aos momentos em que nós estamos vendo com os nossos olhos espirituais. E às vezes uma janela de oportunidade está aberta. Às vezes é o tempo de você guerrear para você ter o despojo daquilo que o inimigo te roubou. Olha no versículo 2. Então, aqui no primeiro versículo, a gente vê que Davi saiu para a batalha no período da primavera, que era o tempo em que os reis saíam para a batalha. Então, existe um tempo determinado para a batalha. Esse tempo ainda existe nos dias de hoje, querido. A gente precisa entender que o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento é onde você vai aprender a decifrar, a decodificar todos os códigos que existem para você poder ter uma vida plena e cheia de abundância do Senhor. Aqui no Antigo Testamento você vai começar, você consegue contemplar a forma como Deus age, a forma como o Pai trabalha. Por que Jesus declara lá no Novo Testamento que ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazer? Porque antes do ministério de Jesus ser liberado sobre ele, dele partir e fazer aquilo que ele foi designado para fazer, ele estudou primeiro. Ele aprendeu com os mestres. Ele sentou com os rabinos. Ele sentou com aqueles que detinham todo o conhecimento. José, que era o pai dele, levava ele para os templos, para as sinagogas, para aprender acerca dos rolos da escritura. Ele estudava sobre os profetas, ele estudava sobre a história daqueles que eram os seus antepassados, e ele também estudou sobre o seu pai. Mesmo ele sendo o verbo encarnado, ele foi lá e ele aprendeu como fazer. Isso mostra para mim e para você que nós não devemos sair por aí fazendo guerra sem entendimento. Que nós não devemos sair por aí fazendo as coisas sem ter conhecimento. Porque até o próprio Cristo passou por treinamento. Porque até o próprio Cristo foi e jejuou 40 dias. Foi preparado para algo que já era dele, para que ele vivesse, amém? Lá no futuro. Então, querido, não queira acelerar aquilo que Deus já preparou para você. Não queira acelerar os processos. Não queira colocar a carroça na frente dos bois, como se dizem por aí. Aprenda a discernir. Você está na tua primavera espiritual? Você está no tempo de batalha? Ou você está no tempo de descanso? Qual é a tua primavera? Ah, irmã, eu não sei como saber. Você sabe, querido. Como que eu vou saber, irmã? Pergunte ao Senhor. Aprenda a ver qual é a sua situação. Aprenda a ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Não vai ser coisas que eu vou falar, nem que o teu pastor vai falar, vai ser coisa que o teu pai vai te dizer. Então é por isso que é necessário você ter relacionamento com Deus, você ter relacionamento com o Espírito Santo e você ter relacionamento com Jesus, porque eles vão ministrar ao teu espírito e eles vão falar, avança, eles vão falar ao teu espírito, para, eles vão falar para o teu espírito, faça a guerra, mas não faça de uma forma tão grandiosa, tenha estratégia. Tudo é conduzido pelo Espírito Santo. Porque depois, no versículo 2, olha o que acontece quando você tem discernimento de batalha, você tem vitória. Olha o que acontece no versículo 2. Davi tirou a coroa da cabeça de Moleque.
o rei deles uma coroa confeccionada em ouro puro. Quando a gente discerne tempos e estações, quando a gente sabe que Deus está nas nossas batalhas, que Deus vai entregar as nossas vitórias, e nós vamos ter despojo dessa vitória. Nós vamos ter despojos de toda a batalha que você está traçando. Deixa eu te falar, querido. O momento que você está passando de tribulação e de luta não é em vão. Não é em vão. Nossa, mas por que é necessário? Porque é necessário. Porque todos nós vamos ser provados para ser aprovados. Todos. Até Cristo foi. Até Cristo precisou ir para o deserto. Até os discípulos passaram por isso. Paulo passou por isso. Os apóstolos perderam a vida, foram mártires para poder ser aprovado. Porque eu quero te falar, querido, que a tua aprovação não vai vir somente aqui, mas nós vamos ser aprovados pelo Senhor no céu. Então, para que a gente chegue na estatura de varão perfeito, a gente precisa passar por provações. Porque é somente em meio às provações que nós vamos ser moldados, forjados, capacitados, habilitados nas dimensões espirituais, e nós vamos poder, com a graça e a misericórdia de Deus, que eu sei que isso vai acontecer, eu declaro e profetizo, chegar na presença do Deus vivo de Israel e ele dizer para cada um de nós: venha, se aceite e come comigo. Agora, quando nós não conseguimos, quando nós não queremos passar pelas provas, quando nós fugimos das batalhas, nós não conseguimos ser tratados. Nós não conseguimos ser forjados. E aí nós corremos um sério risco de, quando chegar no grande dia, a gente ouvir da boca do Pai: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas por quê? Porque no meio da prova, no meio da forja, no meio da poda, nós somos forjados, nós somos limpos, nós passamos tempo na presença de Deus. Irmãos, a gente precisa ser sincero e verdadeiro. Eu sei que existem pessoas que não são dessa forma, mas que um dia já foram. Não podemos ser hipócritas, amém? Mas qual de nós, quando está tudo bem, tem um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor? Que você sempre foi assim? Seja sincero com você mesmo, querido. Não é comigo. Não precisa nem colocar no chat, mas é um tempo de reflexão. Quando tudo está bem, a gente tem relacionamento íntimo com Jesus? Quando tudo está às mil maravilhas, quando você está no tempo da bonança, você tem desejo de estar na presença do Pai? Simplesmente por estar na presença do Pai e não por aquilo que Ele pode fazer? Ah, eu tenho, mas sempre foi assim? Eu falo por mim. Nunca, sempre não foi assim. Hoje eu tenho uma busca intencional. Hoje eu tenho uma busca pela presença de Deus de uma forma intencional. Mesmo quando eu não estou afim, porque a gente tem que ser verdadeiro, porque o inimigo das nossas almas está constantemente fazendo com que a gente perca o relacionamento com ele. Mesmo quando as situações estão a mil maravilha, ou quando não estão, às vezes eu não tenho vontade nem força de orar, eu vou lá e eu falo: Senhor, nem que seja 10 minutos na tua presença eu vou ficar. Mas nem sempre foi assim. Amém. Olha o irmão comentando. A gente busca a presença de Deus quando nós estamos necessitando de um favor dele. Quando nós estamos necessitando da graça dele, da misericórdia dele. Senhor, traz a provisão. Senhor, eu não aguento mais sofrer. Senhor, eu não aguento mais o meu esposo. Senhor, eu não aguento mais a minha esposa. Senhor, eu não aguento mais o meu marido. E isso, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Queridos, em nome de Jesus, nós temos que aprender a buscar a presença do Pai, não somente quando nós precisamos, mas em constância, ser constante, ser todos os dias preenchidos pela presença dele. Porque isso faz com que a gente seja reconhecido pelo Pai. Isso faz com que a gente seja reconhecido pelo Deus vivo de Israel, aquele que te criou, que é o teu Pai. Amém?
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Margarete. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, quando a gente busca a presença do Pai de uma forma intencional, você sente a presença do Espírito Santo diferente sobre você. Faz esse teste, querido. Mesmo quando você não tiver com vontade, mesmo quando você não tiver com força, com ânimo, com fome e sede da presença do Pai, busca a presença do Pai. Que você vai ser preenchido de uma alegria, de uma presença. Parece que o vazio que está dentro de você é preenchido de uma forma do qual você nunca teve. E todas as vezes em que você faz isso, você é totalmente preparado, você é habilitado para as suas batalhas que você está tendo ou que você ainda vai ter. Porque entenda, o período de calmaria, ela passa. O período de batalha também passa. Tudo passa. Tudo passa. Os momentos de guerra vão acabar. E os momentos de paz também vão passar. E não é porque eu estou profetizando, porque isso é bíblico. Porque existe tempo para todas as coisas. Porque existe estação. Assim como Deus liberou a estação sobre o mundo, em que você tem, que a gente tem, primavera, verão, outono, inverno, nós também passamos pelas estações espirituais. E o tempo da batalha é o tempo da primavera. Por que é um tempo da primavera? Porque depois logo vem o verão. E o verão é onde você tem colheita. E o verão é onde você vai recolher tudo aquilo que você plantou. No inverno não tem como plantar nada. Fica tudo seco. No outono também não. Então, a hora de você ir para a guerra e recolher e plantar, na verdade, lançar as sementes para depois fazer a colheita é quando no período da primavera. Aprenda, queridos, em nome de Jesus, a descodificar o que está na palavra. Está tudo claro, está tudo nítido. Peça para o Senhor trazer revelação. Aqui Davi despojou uma coroa de ouro puro, pesando 35 quilos, toda ornamentada com pedras preciosas. Será que a tua coroa não está na cabeça de quem não deveria estar? Às vezes você está com medo de ir para a guerra. Às vezes você está achando que você não tem capacidade para ir, mas eu quero te falar que o teu general é Cristo. Eu quero te falar que quem vai à frente de você, marchando e abrindo caminho, é igual aquele louvor da Cassiane. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha de noite e de dia. Gente, aquele louvor é exatamente isso. Ele é contigo. Às vezes você não está saindo para a batalha porque você está com medo de gigante. Vamos continuar lendo aqui. Gigantes mortos por Israel, versículo 4. Logo depois desses acontecimentos, houve uma guerra contra os filisteus em Gézer. Naquele tempo, Sibecai e Usate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, os gigantes, e os filisteus foram subjugados. Queridos, quando diz aqui na palavra gigantes, você precisa entender, irmã, entre e sai de novo, que eu acho que deve ser o seu aplicativo, amém? Porque aqui eu acredito que está tudo normal. Então, entra e sai de novo, tá bom? Eu preciso ressaltar aqui, queridos, que quando a palavra diz os gigantes e os filisteus foram subjugados, quando diz a palavra gigantes, eles são descendentes dos Néfilins. Você sabe o que são os Néfilins? Os Néfilins nada mais são do que a junção do ser humano com os seres caídos. Então, o que aconteceu? Quando aquele Lúcifer, anjo de luz, caiu do céu, amém? Ele trouxe uma terça parte dos anjos com ele. Os anjos que se rebelaram com ele, veio. A cauda dele arrastou uma terça parte. Essa terça parte dos anjos
quando chegou na terra, ficou aqui, porque o Senhor Deus deu a terra como morada para eles. Por isso que a palavra diz que o mundo jaz dos malignos, jaz do maligno. Quando o Pai fez ali, colocou a criação, e essa criação, homem, Adão e Eva procriaram, começaram a surgir os seres humanos. E esses espíritos caídos, esses anjos caídos, estavam sobre a terra e começaram a ter relação junto com as mulheres, amém? Feitas pelo Deus vivo de Israel. Dali nasceu os gigantes, dali nasceu aquele que você é conhecido como Golias. Então, eles eram dessa descendência, eles eram dessa mistura dos seres humanos com os anjos caídos, que são os Néfilins. Então, você entenda, querido, que além deles serem gigantes, ainda existia uma carga espiritual assombrosa sobre a vida deles. Eles carregavam a parte não somente da carne, mas do espírito. Então, entendam o poder que esses gigantes tinham. E olha o que aconteceu aqui, versículo 5. Mais tarde ocorreu uma outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias. Porque naquela batalha em que Davi matou Golias, o irmão dele ainda tinha ficado vivo, que era Lame. E o irmão de Golias foi morto, o gigante de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Aqui, quando o povo de Israel ia para a guerra, queridos, não era uma guerra como eu e você traçamos, era uma guerra literal. E muitas vezes nós estamos fugindo das nossas guerras espirituais. Sendo que o Senhor já nos deu autoridade, poder e unção para viver, para ter a vitória. Não fuja dos teus processos, não fuja das tuas guerras. O gigante vai cair. Por que que Davi matou o gigante? Por que que Davi matou o gigante apenas com 3? Ele tinha apenas 3 pedras na funda. Existe algo ali que você precisa saber. Davi não matou o gigante só porque ele era Davi e porque ele era o ungido, porque ele já tinha sido ungido rei, não. Davi matou o Golias porque ele tinha presença. Porque ele tinha a presença. Porque ele é destemido, ele era destemido do espírito dele, era destemido. Ele não tinha espírito de temor, mas de ousadia. Se você fazer um retrocesso na leitura da palavra, você vai ver que todo o exército de Israel, incluindo o rei que da época era Saul, estava temoroso por conta do gigante, porque ele amedrontava, queridos, aquele gigante, aquele exército em que Golias estava à frente por conta de uma aliança, ele amedrontava não somente pelo porte físico, mas também no espírito. E por que Saul não conseguiu vencer Golias? Porque o espírito dele já estava distante do espírito do Senhor. Porque ele já tinha se contaminado, porque ele já tinha ido contra a vontade, contra o que Samuel já tinha declarado sobre a vida dele, do que era a vontade do pai. Agora Davi não. Davi estava tendo aliança. Davi sempre foi um homem que adorava o Senhor, apacentava as ovelhas, mas ao mesmo tempo que ele apacentava as ovelhas, ele adorava ao Deus vivo de Israel. Pegou isso daqui, querido? A chave para você vencer qualquer tipo de gigante, a chave para você vencer qualquer tipo de batalha que está assolando a tua vida, que está assolando o teu casamento, que está assolando o teu ministério, que está assolando os teus filhos, eu não sei qual é a área, é você adorar, é você passar tempo com o Senhor, porque o Senhor não te deu um espírito de medo, mas de temor, de ousadia. Então adore, então tenha relacionamento com o teu pai, então busca ter relacionamento com ele de uma forma intencional. Aprenda a discernir as estações. Às vezes você vai ter que ir para a batalha adorando. Às vezes você vai chegar num período da tua vida em que você primeiro vai ficar reclusa e você vai ficar somente adorando. Porque conforme você adora o Senhor libera tudo que você precisa e depois você parte para a guerra.
Aprenda que existe tempo e estação para todo tempo, para tudo nessa vida. Davi foi ungido rei, mas ele não se assentou no trono logo em seguida. Por quê? Porque não era tempo. Porque não era tempo dele ser rei. Porque ele ainda estava se enchendo. Porque ele ainda estava sendo preparado. Não acelere processos. Eu não sei qual é o gigante que você está traçando, que você está lidando hoje. Eu não sei qual é o tipo de gigante. Mas eu quero dizer que ele vai cair por terra. Eu quero dizer que o Senhor vai te entregar as armas necessárias. Mas para isso você vai ter que passar tempo na presença de Deus. Versículo 6. Ainda em outra batalha, então, olha aqui. Ainda em outra batalha. Mais uma vez o Senhor fala, não é porque você passou uma batalha, querido, que você não vai ter mais nenhuma. Não é porque você entregou a vida para Jesus que a sua vida tornou um magic click. Acabou. Muito pelo contrário. Eu sinto em te dizer que a partir do momento em que você entregou a vida para Jesus, o negócio vai ficar estreito, o chicote vai estralar, mas eu quero te dizer algo. Deus já te entregou a vitória. Deus é contigo. Essa é a maior decisão e a melhor escolha que você possa ter. Por mais que você tenha tribulações, por mais que você venha de batalha em batalha, por mais que você venha, amém, de guerra em guerra, eu quero te dizer aquilo que o Senhor Deus já disse, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Já está tudo vencido pela obra da cruz. Jesus já venceu tudo, mas para isso acontecer sobre a tua vida e sobre a minha vida, nós precisamos nos apropriar daquilo que a cruz nos trouxe. E o que a cruz nos trouxe? A cruz nos trouxe autoridade. A cruz nos trouxe intimidade. A cruz nos trouxe algo que o inferno não pode roubar, que é a nossa identidade de filhos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, querido. E o que Satanás está querendo fazer é tirar, é minar a intimidade, é tirar a identidade, é fazer com que você não consiga discernir tempo e estação, para que você não receba aquilo que é teu, para que você não pegue de volta a tua coroa. Porque essa coroa aqui que Davi colocou na cabeça é minha e tua. Você sabia que você tem uma coroa, querido? Porque quando Cristo se deu naquela cruz, ele trouxe a nossa identidade de filho novamente. E a palavra nos diz que nós somos nação eleita, nação santa, sacerdócio real, príncipes e princesas. Você faz parte de um reino. Onde está a tua coroa? Busque a tua coroa. Busque a tua coroa. Não deixe a sua coroa, amém, nas mãos dos filisteus, por medo, porque ela é tua, ela pertence a você. O que Satanás quer é fazer exatamente isso, roubar a tua coroa, roubar a tua identidade, roubar a tua autoridade, soprar no seu ouvido que você não é capaz, soprar no teu ouvido que não é para você se meter, que não é para você fazer, que não é para você orar, porque vai vir retaliação. Deixa eu te falar, querido. Você fazendo ou não fazendo, o inferno vai se levantar contra você. E uma vez que você coloca a mão no arado, não tem como você voltar para trás. Versículo 6. Ainda em outra batalha, na cidade de Gate, havia um homem de grande estatura e que possuía 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Esse geteu também era descendente do gigante de Rafá. Então aqui o povo de Israel, eles lutavam contra gigantes. Vamos lá. E foi Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, que o matou, porque ele havia desafiado e insultado o povo de Israel. E esses homens enormes eram descendentes dos Refaíns, os gigantes de Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Queridos, talvez você já tenha feito isso, porque isso é algo muito costumeiro e rotineiro em algumas igrejas, quando se fala sobre, Golias.
E hoje o que o Senhor me leva a falar aqui, antes da gente partir para Jeremias, eu quero que você dê nome ao seu gigante. Qual é o gigante que tem assolado a sua vida? Você vai pegar uma folha, isso é um ato profético, é para quem crê e faz quem quer. Você vai pegar uma folha de caderno, uma folha em branco, e você vai escrever quais são os seus gigantes. Talvez o seu gigante é o medo de falar em público, porque Deus já pediu para você fazer o que tem que ser feito e você não faz. Talvez o seu gigante é a fornicação. Talvez o seu gigante é a pornografia. Talvez o seu gigante é a sua área financeira, que você gasta mais do que você ganha. Entenda que nessa folha você não vai colocar as pessoas. Você não vai colocar, amém? Nome de ninguém. Você vai colocar situação. Porque você precisa entender, querido, que na batalha você não luta contra pessoas. Eu dei um exemplo aqui. Eles não estavam somente lutando contra os gigantes ali, contra aquele homem que tinha 24 dedos, contra Golias, contra Eliã. Não, ele estava lutando contra uma força demoníaca que estava sobre aquelas pessoas. Paulo nos alerta isso lá no livro de Efésios, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é nas dimensões do espírito. Então você tem que destronar no espírito. Você não vai dar nome de pessoas, você não vai colocar o nome da tua esposa, você não vai colocar o nome do teu filho, você não vai colocar o nome do teu vizinho, do teu parente, não. Você vai colocar o nome da situação. Você vai nomear qual é esse gigante. E a partir do momento em que você colocar tudo numa folha, você vai declarar que o fogo do Espírito Santo de Deus vai consumir esse gigante e que o Senhor libera poder e autoridade nas dimensões espirituais para que você vença cada um deles. E eu já declaro e profetizo. E eu declaro, Senhor, que é ligado na terra, assim como está ligado no céu, Senhor, esta palavra, que todos os gigantes dos meus irmãos e das minhas irmãs vão cair hoje, em nome de Jesus. Todos eles serão, Pai, derrotados hoje. E assim como Davi, Senhor, cortou, Pai, a cabeça daquele gigante, e ele teve, Senhor, a vitória, primeiramente porque o Senhor estava à frente da batalha. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que os meus irmãos e as minhas irmãs, eles terão vitória sobre todos esses gigantes, Pai. Em nome de Jesus. E eu declaro que todo medo, que todo bloqueio, que toda incredulidade, que toda religiosidade que possa querer impedir, Senhor, os teus filhos de fazerem isso, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que eu oro, Senhor, e declaro, Pai, que está ligado no céu, Senhor Jesus. Amém? Faça isso, querido. Faça isso, dê nome ao teu gigante. A gente precisa dar nome. Assim como a gente nomeia os nossos pecados, e assim como a gente pede perdão, pecado por pecado, não no atacado, porque a gente nunca peca no atacado. A gente vai pecando no varejo. E aí depois a gente chega na presença de Deus e fala, Senhor, perdoa os nossos pecados. Não. Senhor, perdoa o meu pecado de mentir. Senhor, perdoa porque eu falo palavrão. Senhor, perdoa porque eu assisto filme pornográfico. Senhor, me perdoa porque eu minto. Senhor, perdoa porque eu fornico. Dê nome ao teu pecado. Então, da mesma forma que você dá nome ao teu pecado, o inferno reconhece que você está dando nome aquilo e ele tem que bater a retirada porque eles são chamados pelo nome. Você também vai dar nome a todos esses gigantes que têm se levantado contra a sua vida. Talvez o teu gigante é uma tristeza profunda, que eu não posso ficar falando o nome aqui, que vocês sabem o que é, daquela situação que é uma tristeza profunda, que você não consegue levantar da cama. Talvez o teu gigante é esse. Talvez o teu gigante é a incredulidade, que faz com que você não creia que aquilo que eu estou falando vai acontecer. Talvez esse é o maior gigante. Talvez o seu gigante é a falta de fé, a falta de esperança. Dê nome ao teu gigante. Amém? Vamos lá, Jeremias capítulo 14.
Chegam a seca e a fome e a guerra. Jeremias 14, versículo 1. Esta, pois, é a palavra de Yahvé, que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando, e os seus habitantes enlutados se lamentam, prostrados no chão. O clamor de Jerusalém sobe. O clamor de Jerusalém sobe. Os nobres, só um minuto, gente. Só um minutinho aqui. Pronto. Agora foi. O clamor de Jerusalém sobe. Então, o povo aqui de Jerusalém estava no meio do pecado, estava longe, amém, da presença de Deus. Versículo 3. Os nobres mandam seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios, humilhados e frustrados, e cobrem a cabeça de vergonha. A terra nada produziu, pois as chuvas não vieram, e os lavradores decepcionados também cobrem a cabeça. Pois até a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão é turva, por falta de água e pastagem. Então vamos lá. Aqui o povo de Jerusalém, amém? O povo aqui estava no meio da idolatria, o povo estava no meio do pecado, o povo estava com o coração endurecido, e o povo não estava dando ouvido ao profeta Jeremias. E aqui é algo que o profeta ouve da parte do Senhor do que iria acontecer. Por conta do pecado que subiu às narinas do Senhor como um aroma fétido. Ai, mas no meio desse povo só tinha pecador? Não. No meio desse povo não tinha somente pecador. Existia também uma porção daqueles que ouviam o que Jeremias falava. Não é mera semelhança e coincidência que acontece isso nos dias de hoje, querido. Nós vivemos num mundo, vamos colocar o Brasil, para não estender a parte global. Vamos colocar sobre o Brasil. Nós vivemos sobre uma nação em que a grande maioria, eu não me atento agora sobre números e porcentagens, mas se você der um Google, você vai ver que a maioria do povo brasileiro desta nação é cristã. Se denomina cristão. Amém? Porque nós sabemos que cristão até o capeta é. Porque cristão é todo aquele que crê que Cristo é o Messias. É todo aquele que crê que Jesus, é o nosso Senhor e Salvador. Isso até os demônios sabem. Então, a grande maioria do povo brasileiro é denominado, se auto-intitula como cristão. Amém? Só que a nossa nação está em meio a uma das maiores porcentagens de... não é suborno. Ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. De corrupção do mundo. É um dos países em que tem mais corrupção. É um dos países em que mais se cobra taxas de impostos. É um dos países em que tem tanta coisa que eu não posso nem ficar falando aqui, porque senão eu corro o risco da plataforma tirar a licença de fazer a live. Isso daqui todo mundo sabe. Então, em meio a esse povo, que a maioria é cristão, tem aqueles que participam de forma direta e indireta a isso. Como assim? Eu vou tentar explicar aqui o que o Espírito Santo quer que eu passe para vocês. Queridos, no meio dessa corrupção toda, no meio dessa sonegação de imposto, você acha mesmo que os filhos de Deus não fazem parte? Você acha mesmo que é só os filhos da luz que sonegam imposto? Você acha mesmo, os filhos da treva, né, perdão, você acha mesmo que é só os filhos das trevas que estão no meio da corrupção? Gente, a gente precisa parar de ser hipócrita.
Outro ponto. Isso é para a gente pensar e raciocinar. Queridos, quando a gente não declara o nosso imposto de renda, você está sonegando. E você é cristão. Então você participa da corrupção. Então a gente não pode julgar o outro, porque a balança pesa para os dois. Agora, voltando aqui para o raciocínio. Eu vou falar. Outro ponto. Quando você usa tênis falso, roupa falsa, quando você faz gato de net, você também está colaborando para a corrupção, para a sonegação. E isso aqui a gente tem que ser falado. Você sabia que é pecado usar coisa falsa? Você sabia que você está dando o seu dinheiro para mamon? Todas as vezes em que você compra um item falsificado, todas as vezes em que você usa a internet do teu vizinho sem permissão, você está trazendo uma maldição financeira sobre a sua vida, querido. Então se posicione, é tempo de fazer a rota, refazer a rota novamente. Agora, voltando aqui para o texto. No meio desse povo aqui, existiam também aqueles que não se contaminavam. Existia também aqueles que davam ouvido ao que Jeremias falava. Só o que acontece? Quando a justiça de Deus vem, queridos, sobra para todo mundo. Quando a justiça do Pai vem sobre um povo, sobre uma nação, ele guarda de uma forma diferenciada aqueles que ouviram a palavra. Mas a justiça vem sobre todos. Sobre todos. Independentemente. E é isso que o povo não entende. É isso que o povo parece que fica cego. Porque realmente é uma cegueira espiritual. A ira de Deus está sobre essa nação. A ira de Deus está sobre este lugar. Porque o povo se esqueceu que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. E que para o avivamento vir, e que para a vontade dele estabelecer sobre a face da terra, através do Brasil, que vai ser o celeiro do avivamento, ele precisa alinhar algumas coisas. Ele precisa fazer com que a terra acorde. É só você ver os acontecimentos que estão acontecendo, querido. É só você ver o que está acontecendo sobre a nação. Não é mera coincidência. O que aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu. Foi um ato que precisava. Não. Aprenda a ver pelas coisas, pelos olhos espirituais. Aprenda a ter intimidade com o Senhor, que ele vai revelar o que está acontecendo. O que aconteceu agora no Paraná não é mera coincidência. Michele, o que você está querendo dizer? Eu vou falar de uma forma clara. O Rio de Janeiro é um dos lugares onde tem maior promiscuidade, tráfico, tudo que é de ruim. Naquele lugar se sobressai. Tudo. Não sou eu que estou falando, todo mundo aqui sabe. É tráfico, é prostituição, é sonegação. Tudo que acontece naquele lugar. É festa da carne, que é uma das maiores que tem no mundo. O povo sai de lá, dos seus países, e vem para cá para fazer turismo, né? Que a gente sabe que muitos não é turismo sexual, porque as mulheres daqui do Brasil são vistas como mulheres fáceis. As mulheres aqui do Brasil são vistas, amém? Como mulheres que estão ali, né? Vem. Isso tudo é de forma o quê? Proposital. Pelos principados e potestades que estão atuando sobre aquela região, queridos. Deus está começando a colocar a casa em ordem. Agora, no final de semana que passou, o que aconteceu no Paraná? Onde que no Brasil teve tornado a 200 km por hora? Gente, pare e raciocina.
Nada é por acaso, nada é à toa. Mas o que tem no Paraná? Procura. Procura, porque a região sul do Brasil, o povo acha que os maiores templos satanistas, que os maiores quibandeiros, que a maior macumbaiada toda, que não pode nem falar isso, tá lá na Bahia. Não tá não, querido. Tá em lugares em que você nem imagina. A cúpula dele está lá no sul, na região sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul. Tá de lá. Até na região, se eu não me engano, acho que é norte ou centro-oeste. No Mato Grosso. Em Maranhão também. No Maranhão também. Só que o inimigo faz com que a gente fique focado só lá na Bahia. Não é lá na Bahia. Aqueles que fazem o negócio acontecer pro lado das trevas, eles não mostram nem a cara. Ele senta do teu lado no ônibus e você não sabe quem é. Ele te segue nas redes sociais e você não sabe quem é. Porque eles não mostram. Eles não se mostram. Você só sabe se você tem relacionamento com Deus e discernimento de espírito, e o Senhor vai te revelar. Porque às vezes eles estão dentro da tua igreja e você está lá, saudando com a paz do Senhor. E a igreja se acabando. E você apontando o dedo para o pastor, apontando o dedo para a pastora, apontando o dedo para a tia do louvor, apontando o dedo para todo mundo, e ele lá, só fazendo isso aqui, ó. Só fazendo o povo de marionete. Só que o povo está só preocupado com si mesmo. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas coisas, eu tenho os meus BOs para resolver. E o BO do corpo? E o BO da noiva? E o BO da igreja? Vamos parar de olhar somente para o nosso umbigo, queridos. Porque a ira de Deus, quando vem, ela vem para todo mundo. Ela não vai vir só para os ímpios, não, querido. Todo mundo vai sofrer. E isso daqui é Bíblia. O que eu estou falando é Bíblia. Ai, mas a gente vive na graça. Então, quando você subir para Jesus, você lá e vai lá e contra Deus e fala: Jesus, por que aconteceu isso daqui, já que a gente estava na graça? A gente precisa parar de dar ouvido para essas pessoas que gostam de separar o Antigo Testamento do Novo Testamento para ficar tendo uma vida de pecado vazia, para não ser confrontada verdadeiramente pela palavra. Jesus jamais veio anular a lei. Ele é a própria lei. Ele veio fazer com que a lei seja feita. Ele é a própria lei. Ele se tornou a lei. O fato de Cristo ter morrido na cruz não muda a essência de Deus, de quem Deus é. O fato de Cristo ter dado a graça para cada um de nós não anula de que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E de que quando ele vem para trazer juízo sobre a terra, todos da terra vão passar por esse juízo. O que vai acontecer são as consequências a ser diferenciadas. E é isso que o povo não entende. Por que eu estou querendo dizer isso, queridos? Porque faz uma semana mais ou menos, eu tive um sonho, e eu não me recordei do sonho, mas eu acordei com uma voz soprando no meu ouvido. Guarda alimento. Ai, meu Deus, mais uma profeta do caos. Todo mundo está falando isso. Eu escuto isso desde o ano passado, que é para guardar alimento. E eu não estou vendo nada acontecer. Querido, você guarda se você quiser. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo de Deus pediu para mim falar. Você faz aquilo que você quiser. Até porque eu não sou a única que estou falando. Então é um surto coletivo. Só que eu sei a voz que eu ouvi. Eu sei qual foi a voz que falou no meu ouvido. Foi muito claro e muito nítido. Guarde alimento. Guarde alimento. Guarde alimento. Queridos, e quem não tem, o Senhor vai prover. O Senhor não desampara os seus. Foi o que eu acabei de falar. O Senhor não desampara os seus. O que acontece são as consequências. Vem para todo mundo. O juízo vem para a nação toda. O juízo vem para a nação
toda. Mas aqueles que estão com os ouvidos atentos, o Senhor guarda, queridos. É diferente. A consequência é diferente, porque o Senhor guarda, porque o Senhor blinda. E é isso que o povo não entende. Aqui, Jeremias estava alertando ao povo: arrependei-vos, arrependei-vos, para de cultuar os outros deuses. Por quê? Gente, não é mera coincidência. Aqui o povo é exatamente como nós. Vamos trazer da época de Jeremias para a nossa época. Amém? Aquele povo, eles iam para a igreja, né? Para a sinagoga. Eles conheciam a palavra. Só que eles estavam cultuando a outros deuses. Os deuses deles eram diferentes dos nossos deuses hoje? Pode ser que sim. Lá eles estavam cultuando aos deuses de madeira, né? E pau e gesso, a outras divindades. Só que eu quero dizer que tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida são deuses. Tudo aquilo que rouba a primazia de Deus na tua vida são outros deuses que você está cultuando. Quando você faz coisas que desagradam o Senhor, o Espírito Santo de Deus, que você sabe que é pecado e você faz, você está cultuando a outros deuses. Qual que é a diferença do povo de Israel daquele tempo para a gente? Nenhuma. Então, o mesmo Deus que fez lá é o mesmo Deus que faz hoje, porque não tem diferença. A gente precisa tirar essa hipocrisia do nosso meio. Não existe diferença. Se você sabe que fofocar é pecado e você fofoca, você está cultuando a outros deuses. Ponto final. É simples. A gente precisa sair, amém, dessa cegueira espiritual. A gente precisa sair dessa coisa louca que o evangelho virou de que, esse pecado eu posso. Não existe pecado que você pode, querido. Pecado é pecado independente de onde você estiver, de qual região do planeta, do mundo você estiver aqui. Qualquer região da terra em que você for, pecado é pecado. E ponto final. Se Deus está falando que é não, é não. Se desagrada ao Espírito Santo, é não. Não existe diferença nenhuma para esse povo daqui do Antigo Testamento para nós. Não existe diferença. A única diferença que talvez exista é que lá eles estavam na monarquia e aqui a gente vive, amém, na base do presidente aqui. É isso, acabou. Lá eles não tinham Cristo e agora, pela graça e a misericórdia de Deus, nós temos Cristo. Essa é a diferença. Antes eles não tinham a graça. Agora nós temos a graça. Mas a gente não pode fazer da graça a hipergraça para vir e usar da hipergraça uma forma de fazer com que o seu pecado seja menos do que o pecado do outro. Vamos sair dessa zona de hipergraça. Vamos parar de banalizar a graça. A graça, ela é real. A graça, ela existe. Mas a gente não pode usar da graça do Senhor para fazer com que a gente tenha os nossos pecados de estimação, como a irmã colocou. Porque vai vir a justiça, vai vir o juízo de Deus sobre todos. Versículo 7. Visto que nossos pecados nos acusam, age por causa do teu magnífico nome, ó Yahvé. Porque as nossas rebeldias são muitas, temos pecado contra ti. Olha o que Jeremias fala. Versículo 8. Ó esperança de Israel, Yahvé, tu que salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. O teu nome foi invocado sobre nós, portanto, não nos desprezes. Por que Jeremias está dizendo essas palavras? Porque aqui na profecia em que o Senhor disse sobre acerca da chegada da seca, o povo começou a clamar. Aí volta lá para o devocional, né? Para o começo do devocional. A gente só clama ao Senhor quando a gente precisa?
Porque aqui Jeremias está falando, arrepende, arrepende, para de cultuar outros deuses, para de fazer o que vocês estão fazendo, vai vir juízo. E Jeremias sendo acusado, Jeremias sendo apontado, Jeremias sendo colocado como a pior pessoa do tempo daquela cidade. Aí, depois que a água subiu e começou a bater onde não deveria, que o povo viu que a ira do Senhor iria cair, eles começaram a clamar. Então, eles só buscavam o Senhor quando precisavam. Na época do alerta em que Jeremias estava falando, santificai-vos, arrependei-vos, santificai-vos, arrependei-vos, para de fazer o que vocês estão fazendo, todo mundo, cala a boca, Jeremias. Aí, quando a justiça veio, que o Senhor começou a liberar o que iria acontecer, o povo começou a clamar. Amém? O povo começou a clamar. E agora? Nós não temos comida. E agora? Nós não temos água. Por que não fez o que era para ser feito antes? E aí vai e coloca Deus como culpado ainda. Será que é mera coincidência com a gente hoje? Eu não vejo como uma mera coincidência. É porque, infelizmente, o sangue vertido na cruz, muitas pessoas não estão fazendo o bom uso dele. Não está deixando a velha natureza. Oh, Senhor, misericórdia de nós, Pai. Como somos falhos, Jesus. Como ainda somos pecadores, Pai. Oh, Senhor, como somos falhos diante da Tua presença, Senhor. Misericórdia das nossas vidas, Pai. Versículo 10. Assim diz Yahvé acerca do seu povo. Eles gostam de vaguear e não detêm os seus pés. Por isso o Senhor não os aceita, mas agora se lembrará das suas iniquidades e castigará os seus pecados. Olha o que o Senhor diz aqui, que o povo gostava de vaguear, mas que eles não estavam com os pés, não detinham os pés. Querido, os meus pés e os teus pés têm que estar sobre a rocha que é Cristo, porque Ele é a rocha inabalável. A partir do momento em que os seus pés estão firmados na rocha, você vai parar de vaguear por aí. Você vai ficar detido na presença de Deus. Você não vai conseguir sair. Enquanto você estiver com um pé na rocha e um pé do mundo, eu quero te dizer que você está com os dois pés no mundo. Porque não tem como você estar num caminho doble. Não tem como o seu pé seguir por dois caminhos. Não tem como. Então isso é claro e nítido. Ou os seus dois pés estão na presença de Deus, firmados na rocha que é Cristo, que te traz sustento, que te traz firmamento, que pode vir o vento de qualquer forma que vir, que você não vai ser abalado, ou você não está na presença. Não tem como você ficar com o pé na rocha e um pé no mundo. Porque se você está com o pé na rocha, você está com os dois pés no mundo. É ilusão tua achar que você está com um pé em Cristo e um pé no mundo. Você está com os dois pés no mundo. Você já está sendo laçado por Satanás. Porque o lugar seguro só existe na rocha, com os dois pés. Caso contrário, já não está. Para de tentar flertar com o pecado. Para de falar, ai não, mas quando eu quiser eu paro. Querido, eu quero te dizer que quando você quiser, você não para. É igual quando as pessoas estão que tem vício. Vício de bebida, vício de jogo. Ah não, eu estou usando um pouquinho, mas quando eu quiser eu consigo parar. Querido, não para. Experiência de vida, porque eu tenho um pai que é ex-alcoólatra. Para honra e glória do Senhor Jesus. Ele já faz mais de 40 anos que ele não coloca um álcool na boca. Só que todo dependente químico, toda pessoa que é viciada em jogo, toda pessoa que é viciada em qualquer tipo de coisa, de pornografia, qualquer tipo de coisa. O que Satanás lança na mente dele é assim, faz só hoje. A hora que você quiser, você para. É mentira. É mentira de Satanás. A pessoa que é viciada em mentira. Ah, é só uma mentirinha. Quando você quiser, você para. É mentira. O que vai acontecer é que cada vez mais você vai ser arrendado por essas tramas, por essas teias, e a pessoa vai se afundando cada vez mais. Vamos lá. Por isso o Senhor não os aceita, mas agora se lembrará de suas iniquidades e castigará os seus pecados. Versículo 11.
Então o Senhor me ordenou: não ores, nem interceda em favor deste povo. Misericórdia, irmã. Então Deus ainda pode pegar e falar que é para não orar e nem interceder? Pode, porque ele é Deus. Pode. Porque Deus pode simplesmente pegar e falar assim: não ore e não interceda mais. Porque aí é o jeito dele. Porque aí ele vai fazer da forma como ele vai fazer. Porque às vezes a gente pede por misericórdia e o Senhor é bondoso. A gente já leu isso daqui lá no Antigo Testamento, alguns livros, em que o Senhor vai lá e ele fala, e aí depois ele vai por conta da intercessão. Abraão, quando intercedeu por Ló. A intercessão move os céus. A intercessão de um coração verdadeiro e genuíno move o coração de Deus. Moisés intercedeu pelo povo no deserto. Moisés intercedeu pelo povo do deserto. Só que vai chegar momentos em que o Senhor vai falar: não intercede. Vocês conseguem entender o poder da intercessão? Vocês conseguem entender o que é se colocar na brecha por outra pessoa? Só que chega uma hora que o Senhor fala: não intercede. Porque vai vir o meu juízo. Não intercede, porque esse povo só vai aprender quando vê o meu furor, porque infelizmente só tem pessoas que as pessoas só vão aprender a fazer o caminho da volta, a ter chuva do Senhor, quando ver a mão de Deus. Porque são como Tomé, que não acreditam, que não creem. É doído? É doído, porque a gente sabe que quando Deus estende a mão, querido, é fogo consumidor. É fogo consumidor. E Deus ainda é o mesmo. Ele não muda jamais. Não é porque Cristo veio e mudou e morreu naquela cruz que mudou a essência de quem Deus é. E o povo está achando que por conta do sacrifício de Cristo mudou a essência de Deus. E ela não muda. Ela não muda. Vamos lá. Amém. Gente, Deus já pediu para mim também parar de interceder por pessoas que eu falo: Senhor, como que eu vou parar de orar por essa pessoa? Só que aí eu não posso deixar. Nós não podemos deixar. Os nossos laços carnais. Nós não podemos deixar, amém? A nossa conectividade com as pessoas. O nosso amor pelas pessoas. Falar mais alto do que aquilo que Deus está nos pedindo. Versículo 12. Por que eu falo isso, queridos? Porque aqui Jeremias, por mais que o povo estava chacoteando ele, por mais que o povo estava ali não dando ouvidos, ele ainda clamava pelo povo. Ele ainda se colocava na brecha. E não, a gente não leu nem metade do que aconteceu com Jeremias ainda. E todas as vezes em que o Senhor estende a mão para trazer algo, para fazer algo sobre a vida de alguém, é porque ele está dando a oportunidade da pessoa se arrepender. É que muitas vezes a gente não entende a forma de Deus agir. Porque foi pintado um Deus que é só amor. Você acha mesmo que Deus se agrada de ver um filho dele fora do caminho do Senhor? Você acha mesmo que Deus estava feliz de falar tudo isso que está sendo falado até aqui? Não tem. Vamos lá. Depois eu vejo, eu falo, mas senão eu vou perder aqui. Amém? Versículo 12. Ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. Mesmo que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não os aceitarei, nem terei neles qualquer prazer. Contudo, eu os destruirei por intermédio da guerra, pela fome e através das pestes. Queridos, eu vou ler de novo o versículo 12.
Ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. Mesmo que ofereça holocaustos e ofertas de cereais, não aceitarei, nem terei neles qualquer prazer. Contudo, eu os destruirei por intermédio da guerra, pela fome e através das pestes. Deus está dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aqui foi Jeremias. No Novo Testamento foi João Batista. E o mesmo Espírito está dizendo hoje: arrependei-vos, arrependei-vos, faça o caminho de volta, faça techuvá, para com esses pecados de estimação, para de querer viver a hipergraça. Versículo 13. Então eu argumentei: Altíssimo Deus Todo-Poderoso, os profetas estão pregando a eles e dizendo: não vos preocupeis. É certo que não vereis espada, tampouco passareis fome. Pelo contrário, Deus vos prometeu prosperidade, paz duradoura nestas terras. Será que não é isso que nós estamos vendo todo mundo pregar hoje? Qual é as igrejas, queridos, nós podemos contar? Quais são as igrejas que estão ainda pregando o verdadeiro evangelho de arrependimento? As igrejas estão falando: Deus tem uma bênção para você. Deus tem um casamento abençoado. Deus vai te dar sua casa própria. Deus vai te dar o teu carro. Deus vai fazer milagres na sua vida. Deus faz. Deus vai fazer, mas primeiro Ele vai te consertar, querido. Primeiro Ele vai te moer. Primeiro Ele vai te alinhar. Primeiro Ele vai fazer você ver o que é ser cristão de verdade, para depois Ele liberar a bênção para você. Então, se você está dentro de uma igreja que você só escuta a palavra, ou se você é o tipo de pessoa que só vai para a igreja porque você quer revelação, porque você quer que Deus transforme seu casamento, que você quer que Deus traga prosperidade para a tua vida, vai se arrepender e se converter, querido. A culpa não é do pastor que está pregando, não. A culpa é tua e minha, que muitas vezes a gente não dá ouvido ao que o Senhor fala. Arrependa-se. Porque se tem esse tipo de ministração é porque tem gente que escuta. Só que a gente é muito bom de pegar a nossa culpa e colocar e transferir no outro. Assim como Adão fez. Ai, mas foi a mulher que me destes que comeu a fruta. Mas a ordem foi dada para você, querido. Não foi para ela. A ordem de não tocar naquele fruto não foi dada para Eva, foi dada para você. Então quem pecou foi você. Então, para de ficar, ai, a gente é muito hipócrita. Nós somos seres humanos hipócritas, medíocres. Lógico que Deus vai te abençoar. É lógico que Deus tem melhor para você. Mas antes dele te dar o melhor, ele vai te transformar numa pessoa melhor. Porque é isso que importa para ele. Porque as coisas deste mundo vão passar. A traça corrói. O fogo come. A ferrugem destrói. Você acha que Deus está preocupado, querido, em te dar carro? Ele quer o teu coração. Porque o carro já é teu por direito e por herança. Porque a casa própria já é tua por direito e por herança. E por que eu não tenho? Porque você ainda não buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Simples. Ponto. É só isso. Porque nós fomos feitos para ter governo. Nós fomos feitos para governar. Nós fomos feitos para desfrutar daquilo que já é nosso por direito e por herança. Já está tudo pronto nas dimensões espirituais. Já está tudo pronto. Por que Jesus disse ali, assim na terra como no céu? Lá na palavra, né, na oração do Pai Nosso. Tem um versículo que diz, se eu não me engano, acho que é o versículo 3 ou 4. Assim na terra como no céu. Por que assim na terra como no céu? Porque no céu já está pronto, querido. Só que o seu papel é você subir as dimensões dos céus. O seu papel é você sair daqui, ó, da terra. É você sair desse corpo físico aqui, que só fica pensando em coisas que é para o meu bem, é para mim. Para. Pede para Deus ampliar a tua visão. Pede para Deus tirar você do seu mundinho, do fantástico mundo de Bob que muitas vezes a gente vive.
E levar na dimensão do Espírito para você tomar posse daquilo que já está pronto no céu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é em primeiro lugar buscar o seu trabalho, o teu emprego, o teu casamento, o teu filho, não. O primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu duvido que se você mudar, eu lanço um desafio, que se você fizer o caminho de volta, se as bênçãos não começam a correr atrás de você, porque a palavra do Senhor diz que nós não vamos correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos correm atrás de nós. Mas para as bênçãos correr atrás de nós, nós precisamos ter uma vida transformada. Porque só existe um que dá coisas para as pessoas sem transformação. Satanás. Porque ele não dá, ele empresta. E depois ele vai lá e ele aprisiona a pessoa. E ele faz a pessoa se tornar escrava. E ele faz a pessoa se tornar refém. Com Cristo, não. Com Cristo você escolhe caminhar com ele. Com Cristo você se livra do pecado. Você tem uma nova vida. Você tem algo novo na presença do Pai. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor já te deu tudo, queridos. Tudo. Vamos lá. Tem pastor que usa a palavra reino desse versículo? Sim. E, gente, reino é o que a irmã colocou aqui. Quando diz reino, não é a igreja de parede. Reino é um mundo espiritual, é o reino de Deus. Independente de placa, independente de parede. Amém? Versículo 14. E ainda disse-me o Senhor, tudo isso que esses profetas andam divulgando em meu nome é mentira. Oh Deus, eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma para falar em meu nome. Sequer falei com eles. Está vendo a importância de discernimento de espírito? Você está vendo como é importante você ter relacionamento com o teu pai? Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações, doutrinas inúteis e o engano de suas próprias mentes e corações. Misericórdia. Queridos, muitos estão profetizando aquilo que o coração gostaria que acontecesse. Aquilo que eles colocam na mente deles, aquilo que eles projetam na mente deles. E se você não tiver, amém? Discernimento de espírito, você come aquilo como se fosse uma verdade. Só que isso acaba te afastando da verdadeira verdade. Mais uma vez eu falo. Quem se move verdadeiramente no profético, quem é profeta de Deus, traz alinhamento, traz correção, aponta destino, traz arrependimento, usa da espada e do cajado. Então, para de ficar ouvindo qualquer tipo de coisa que você escuta para agradar a tua alma, porque isso pode estar trazendo morte para a tua vida. Versículo 15. Portanto, assim diz Yahvé, quanto aos profetas que estão pregando em meu nome, ainda que eu mesmo não os tenha convocado nem enviado, e que dizem, nem guerra nem fome alcançarão essa terra, estes mesmos profetas perecerão, serão exterminados pela espada e pela fome que há de virão. Está vendo como Deus é justo? O profeta aqui é o homem de Deus. Só que por um momento ele se perdeu. Por um momento ele se deixou enganar pelas coisas da carne. Por um momento ele se perdeu daquilo que era a direção do Espírito. Porque aqui no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus só vinha sobre os profetas e sobre os reis. E sobre aqueles que o Senhor, liberava no livro de Juízes, sobre os juízes. E sobre os sacerdotes. Era somente essas pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus. Então eles tinham a presença, mas eles perderam a presença. Não é que eles nunca foram homens de Deus, mas eles se perderam. E não quiseram fazer o caminho de volta. E começaram a falar coisas que não era real. E começaram a profetizar coisas que não vinha da parte do Senhor. A paga vem mesmo assim. Mesmo sendo filho.
mesmo sendo homem de Deus. A paga vem. Então você acha mesmo que Deus não traz espada sobre aqueles que estão em cima do altar fazendo o que não deve? Deus traz espada. Porque ele não perdeu a essência de quem ele é. Se fosse assim, Cristo não tinha confrontado os fariseus. Ele veio para confrontar o sistema da época. Se fosse assim, ele não tinha virado a banca no templo. Quando ele viu que a casa do pai estava sendo feita de comércio, e ele disse, a casa do meu pai é casa de oração. O povo gosta de colocar Cristo como um cara pacífico, mas leia com o Espírito Santo de Deus as ministrações. Leia os versículos, leia os evangelhos. No último devocional eu falei, se aprofunde em conhecer quem é Cristo, queridos. Cristo, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão, queridos. Para de ficar vivendo esse evangelho de amorzinho, porque não é. Não é, desculpa eu quebrar essa imagem dentro da tua mente, mas eu preciso dizer isso. Versículo 16. E o povo em que eles profetizam será jogado nas ruas de Jerusalém, exatamente por causa da fome e da espada. E não restará pessoa alguma, nem para sepultá-los, nem para enterrar suas esposas, filhos e filhas, porquanto derramarei sobre todos eles a sua própria malignidade. A sua própria malignidade. A sua própria malignidade. Está falando que é a malignidade de Deus? Não, é a malignidade dentro de cada um de nós. Consegue entender agora o porquê que é tão importante fazer a morte do eu? Viver o já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Porque, infelizmente, nós nascemos com uma semente de malignidade. Com o nosso DNA contaminado. E nós temos que descontaminar o nosso DNA todos os dias até que Cristo venha. Por isso que quanto mais você alimentar a sua carne, mais ela cresce. Agora, quanto mais você descer na presença de Deus, mais o teu espírito é edificado. Versículo 17. Portanto, tu lhes pregarás a seguinte palavra: que os meus olhos não parem de derramar lágrimas noite e dia, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida de um ferimento mortal. Se parto para o campo, vejo os que foram mortos pela espada. Se adentro a cidade, vejo os debilitados pela fome. O profeta e o sacerdote percorrem a terra e não compreendem nada. Versículo 19. Porventura rejeitaste Judá por completo? Desprezaste Sião? Por que não feriste sem que haja possibilidade de cura para nós? Aqui é Jeremias conversando com Deus, amém? Aguardamos a paz, mas não chegou bem algum. Aguardávamos um tempo de cura, mas não há. Mas há somente terror. Yahvé, ó Senhor, reconhecemos a nossa malignidade. Olha o que Jeremias fez aqui. Reconhecemos a nossa malignidade e a iniquidade de nossos pais, pois temos errado e pecado contra ti. Querido e querida, irmã e irmão do Senhor. Outro ato profético que você faça se você sentir dentro do teu espírito. Você vai pegar. Isso é se você quiser, amém, orar pela noiva. Isso é para que se você quiser se mover de forma profética pela noiva do Cordeiro no Brasil. Você vai pegar uma folha e vai colocar os seus pecados e os pecados que você identifica dentro da tua igreja. Ou que você, irmã, eu não congrego, mas você vê o mundo aí. Você vê o que está acontecendo dentro da noiva do Cordeiro. Você está vendo o que está acontecendo dentro da igreja. Então, se você sentiu isso queimando dentro do teu coração, se você sentiu isso dentro do teu espírito de que você precisa fazer algo para que a noiva venha e seja a noiva sem mácula, sem mancha que Cristo vai buscar. Porque deixa eu te falar,
Não adianta você ficar no culto cantando Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, que ele não vai vir enquanto a noiva não for sarada. E para trazer cura para a noiva, precisa de mim e de você. Não adianta falar, Jesus vem, me busca. Jesus, eu quero morar no céu. Jesus vem, porque, Maranata, a hora vem, Senhor. Ele não vai vir enquanto a noiva estiver suja, cheia de ferida, cheia de mancha, cheia de mácula. Não vai vir. Não vai vir, querido. E para ela ser limpa, ela precisa de mim, precisa de você. Ela precisa daqueles que se colocam como Jeremias na brecha. Para orar e pedir, Senhor, perdão. Primeiro pelos meus pecados. Pai, porque eu ainda minto, porque eu fofoco. Porque, pai, eu ainda me toco, porque eu me masturbo. Pai, porque eu sou, sei lá qual é o seu pecado. E você também vai pedir perdão, Senhor, nós também pedimos perdão, eu também peço perdão, Jesus, porque a tua igreja está dando legalidade para Mamon, porque, Pai, ainda existe cultos a Baal, porque, Pai, o corpo está sendo, Pai, infectado por sistemas das trevas, veja, porque, Pai, dentro da igreja há promiscuidade, porque, Pai, dentro da igreja há roubo do dízimo. Eu não sei o que está acontecendo dentro da tua igreja, querido, mas eu quero falar que você pode ser um instrumento poderoso, e você é um instrumento poderoso para trazer cura sobre a igreja. Porque quando Jesus voltar, ele não vai levar a assembleia, ele não vai levar a congregação, ele não vai levar a bola de neve, ele não vai levar a placa, ele vai levar a igreja. A igreja. E é isso que nós precisamos entender. Versículo 20. Yahvé, o Senhor, ó Senhor, reconhecemos a nossa malignidade e a iniquidade dos nossos pais, pois temos errado e pecado contra ti. Não nos despreze por causa do teu magnífico nome. Não tragas humilhação sobre o trono da tua aliança conosco. Porventura, existe entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Existe algum Deus que faz chover? Existe algum Deus que faça acalmar o mar? Existe algum Deus que detém o limite das águas do oceano para que não avance sobre as ilhas, sobre as areias da praia? Existe algum Deus que mantém o firmamento do céu, as estrelas para que não caiam? Existe algum Deus, além do nosso Deus, que ordena para que o sol saia e ele sai, que ordena para que a lua venha na noite e ela venha? Existe um outro Deus que sopra o vento, que cala o vento? Não existe, queridos. Ou podem os céus por si só produzir chuvas copiosas? Não. Somente tu podes, Yahvé, nosso Deus. Portanto, depositamos toda a nossa esperança em ti, pois tens todas essas virtudes. E nós vamos encerrar o nosso devocional reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus. Que não existe outro Deus além dele. Que não existe outro Deus além dele. Que ele é o Aleph e o Taf, o início e o fim. Que tudo se iniciou com ele e tudo terminará nele. Que nele está todo o poder. Nele está toda a graça. Nele está todo o poder que existe sobre os céus e debaixo dos céus está nele. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento essas vidas diante do teu altar, assim também como a minha, Pai. E eu peço, Deus de Israel, que em nome de Jesus, todo o mal que estava assolando sobre essas vidas caia por terra agora. Pai, eu declaro em nome de Jesus que todo embotamento mental caia por terra. Eu declaro que toda dificuldade, Senhor, que os teus filhos têm de ter relacionamento contigo, de ler a palavra, de ter, Senhor, um coração, Pai, humilde, um coração generoso, um coração que se coloca, Senhor, à disposição do outro e principalmente à disposição do reino. Eu declaro que tudo isso cai por terra agora pela autoridade que há no nome de Jesus. E eu declaro vivífico, Senhor. Traz, Senhor, em nome de Jesus, um avivamento, Senhor. Reaviva os teus filhos. Espírito Santo de Deus, libera chamas
chamas de avivamento agora, Senhor, sobre essas vidas. Libera chamas de fogo do trono do altar sobre essas casas. Eu declaro, Senhor, anjos agora sendo disponibilizados, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada ministério aqui representado, Senhor. Porque a nossa casa, a nossa família é o nosso primeiro ministério. E eu declaro, Senhor, chamas queimando dentro de cada coração. Pai, que nós não venhamos mais nos preocupar somente com os nossos problemas, somente com as nossas causas, somente, Senhor, com aquilo que acontece dentro da nossa casa, mas que nós venhamos ter um olhar, ó Pai, ampliado, um olhar para a noiva, um olhar de cuidado, porque, Pai, se nós queremos que Cristo volte, nós sabemos que Ele só voltará quando a noiva estiver ornada, quando a noiva estiver, Senhor, sarada. Então, usa-nos, Senhor, usa-nos com poder e autoridade e unção, para que possamos clamar por este avivamento, para que possamos clamar, Senhor, por esta cura sobre esta nação, Senhor. É o que eu oro, Senhor, e declaro. Destrona, Senhor, nós de nós mesmos. Destrona, Senhor, nós de nós mesmos, dos nossos egos, dos nossos orgulhos, das nossas soberbas, das nossas altivez de espírito, Senhor. Reacende a chama que um dia queimou. Aquele que está cansado, abatido, sobrecarregado, eu declaro o renovo do Espírito. Seja renovado em nome de Jesus. Receba o renovo do Senhor sobre a sua alma. Receba o renovo do Senhor sobre o seu corpo físico. Pai, eu declaro que toda enfermidade caia por terra. Porque quando a tua palavra chega, quando a tua presença está em nosso meio, as trevas têm que bater em retirada. A tua palavra, Senhor, nos diz, e nós sabemos, Senhor, que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E quando a palavra diz isso, Senhor, não é somente sarar, Senhor, da nossa alma, mas é também, Senhor, do físico. Por isso eu declaro, em nome de Jesus, toda enfermidade física, pega suas coisas e sai agora. Eu declaro e profetizo cura. Cura na alma, cura nas emoções, cura no físico, cura, Senhor, no psíquico, Pai. Toca na psique dos teus filhos, Senhor. Cura as mentes. Traz o renovo completo, Espírito Santo. Traz o renovo completo. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que hoje, sendo segunda-feira, o primeiro dia, Senhor, desta semana, eu declaro e profetizo que será um dia, Senhor, de avivamento, que será um dia, Senhor, de renovo, que será, Senhor, uma semana cheia da tua presença. Que os teus filhos, Senhor, começarão a viver coisas sobrenaturais com o Senhor. Porque o Senhor reacende a chama que uma vez queimou. Porque, Pai, a tua palavra diz que tudo vem de ti, tudo volta para ti. Então, até mesmo a vontade de te adorar, Senhor, é proveniente do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, é o que eu oro e declaro, Senhor, sobre essas vidas. Uma semana de entrega, uma semana de renúncia, uma semana, Pai, de reconhecimento de quem nós somos. Uma semana, Pai, do qual nós vamos derrotar todos os gigantes que se levantaram contra as nossas vidas até o dia de hoje. E já declaramos também que os gigantes futuros, porque eu sei que eles virão, já estão derrotados também pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que o mal não prevalecerá sobre essas vidas, sobre essas casas, sobre essas famílias, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação sejam dados ao único que é o digno de receber. O único que é digno de receber é o Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por mais um devocional. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade, Pai, de ler a tua palavra e o Senhor falar de uma forma tão profunda, tão clara e tão genuína conosco nesta manhã. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, em cada um deles. Eu abençoo, Senhor, a vida deles. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso, queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Se você está aqui de primeira vez, obrigada, amém, por ter permanecido aqui. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de oração, dos nossos grupos de estudo, é só me mandar uma mensagem no privado que eu te coloco no grupo, amém? E que você possa meditar nessa palavra, amém? Quarta-feira nós estaremos aqui novamente, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, para que a gente possa dar continuidade ao nosso devocional. Até lá, me manda uma mensagem no privado, amém? Quem quiser entrar no grupo, fala, eu quero entrar no privado, eu quero entrar no grupo de oração. Me manda uma mensagem com o seu telefone, com o seu DDD, que eu coloco você no grupo de oração e de estudo, tá bom? Que Deus abençoe, e quarta-feira nós estaremos aqui, se o Senhor assim nos permitir.
Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, e até quarta. Amém? Até mais, povo de Deus.